reiniciando novamente o nosso ciclo de conferências, agora aqui em nosso espaço Caminho da Luz nas Montanhas, aqui em São Tomé das Letras, né? E o tema que nós escolhemos hoje para apresentar para vocês é os arrebatamentos. Esse tema é um tema muito interessante para a gente discutir, principalmente nesses momentos. É, na verdade, os arrebatamentos, por exemplo, seria, na verdade, o que seria os arrebatamentos? Está na Bíblia, tá? Vem dos textos evangélicos, tá ok? Do Novo Testamento, no Apocalipse, você vai encontrar exatamente isso. Então, o que significa? Basicamente, né? Os textos bíblicos dizem o seguinte, que antes da vinda de Jesus, da segunda volta, da volta do Cristo, tá? Haveria um arrebatamento de pessoas escolhidas pelo alto, pessoas que estariam em Cristo, vamos assim dizer, em harmonia com Cristo, vivendo a verdade do Cristo. Essas pessoas seriam retiradas milagrosamente da terra. E após esse arrebatamento aconteceria a grande tribulação. Um período de 7 anos em que a humanidade entraria no verdadeiro caos. Então, na verdade, os textos dizem assim: o arrebatamento pré-tribulacional ensina que, antes do período de 7 anos, conhecido como a Grande Tribulação, todos os membros do corpo de Cristo, vivos e mortos, isso que ensina as igrejas crentes, a Igreja Católica e muitos outros, linhas cristãs, vivos e mortos, serão arrebatados nos ares para o encontro com Jesus Cristo e depois serão levados aos céus. Isso significaria o seguinte: o importante nós salientarmos nesse texto, nessa visão, dessa interpretação bíblica, que na verdade é como se os mortos, nesta visão aqui, estivessem lá adormecidos, no limbo, esperando o dia do juízo final, certo? E aí então, próximo ao chamado dia do juízo final, essas forças cósmicas estariam arrebatando, levando tanto os vivos quanto os mortos, que estariam na condição do corpo de Cristo, que significaria o quê? Estariam unidos a Cristo, na verdade do Cristo, ou seja, discípulo de Jesus, seguido os conceitos, os preceitos de Jesus. Então esses indivíduos seriam levados aos céus, como um presente, tá? E essas discussões que nós vamos fazer, porque eu vejo esse tema debatido em muitas religiões, as pessoas me perguntam muito, e nós vamos falar do arrebatamento ufológico, agora com os UFOs, os ETs, será que podem mesmo? Né? Então essa é a questão, que nós vamos debater e discutir esse tema com bastante profundidade, que eu acho muito interessante. Né? Tá aqui, ó. Porque o Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Isso aqui é o Testolotonenses, né? É um texto bíblico, né? Muito interessante, para vocês entenderem de onde vem essa questão, esse conceito do arrebatamento.
Mas nós temos que mudar, nós vamos reinterpretar isso, porque a nossa visão é uma visão, né, de reencarnações sucessivas, ok? O espírito, quando morre, não está lá esperando o juízo final, parado. Ele não tem uma vida só, ele tem várias reencarnações sucessivas. Nós vamos usar esta ideia, apenas a ideia central, modificar um pouco as ideias, para a gente estudar esse contexto todo, né? No livro do Apocalipse, também, o famoso livro de João Evangelista, tem, né, aqui, ó, bem-aventurados aquele que lê e ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Né? No Evangelho de Mateus, aqui, você sabe que o Evangelho são as palavras de Jesus, é Jesus falando, tá? Na maioria das vezes. Entendeu? Então nós temos aqui, mas naquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus. Mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Esse texto tem uma coisa muito interessante que nós vamos discutir. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, lá de Noé, né, as pessoas comiam, bebiam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Nesse texto, ele quer dizer mais ou menos o seguinte: ninguém vai estar preparado, ninguém vai estar esperando. Vai chegar de uma surpresa incrível esses acontecimentos. Vai pegar todo mundo de surpresa. Um acontecimento planetário. As pessoas estarão comprando, casando, andando normalmente, como na época de Noé, quer dizer, como na época da Atlântida, na verdade. E aí, um grande evento vai disparar algo inexplicável para nós. Após isso, aí, a gente diz, o bicho vai pegar, né? Então nós vamos discutir essas questões fundamentais, esse conceito clássico do arrebatamento bíblico, numa visão talvez mais ufológica, mais transcendental, né? As pessoas sempre me perguntam, professor, né? Será que é 2012? Será que 22 de dezembro de 2012 é uma data precisa? Eu vou fazer uma palestra neste ciclo aqui, exatamente falando sobre premonição. Né? Sobre como que alguns indivíduos preveem certas questões, preveem certas coisas. E nós vamos estar discutindo nessa palestra sobre premonição que certas questões ligadas ao Apocalipse, ligadas de grande massa, vai ser muito difícil um vidente ver. Porque, na verdade, o vidente ele não vê, é colocado nele a informação por inteligências avançadas do plano superior. Com alta tecnologia é mostrado a ele. Assim como foi mostrado para Nostradamus, também foi mostrado para João Evangelista. Então, o vidente, o cara que tem a premonição, ele não viola a lei de causa e efeito. Ele não vai para frente no espaço-tempo. Na física a gente sempre diz isso. Ele não viola essa lei de causa e efeito. Na verdade, ele está sendo manipulado por inteligências avançadas que mostram imagens, que mostram eventos, que mostram uma situação futura que está dentro de uma canalização de eventos que pode acontecer. Então significa o seguinte, que o vidente só vê aquilo que as autoridades superiores permitem. E Jesus fala claramente aqui, né, neste texto que nós acabamos de ler. Ninguém sabe a hora. Nem mesmo os anjos do céu. Isso significa o seguinte, que nem, se você consultar os espíritos umbralinos, os espíritos do penumbral, alguns espíritos que você conversa em centros espíritas, eles não sabem. Eles só sabem que virá alguma coisa, mas quando, a data e hora, porque só quem sabe é uma elite do comando. Um comando que está na luz, um comando astar, um comando superior, os ascensionados, esses caras sabem exatamente quando vai ser disparado esse evento. Porque eles estão todos sentados nas mesas, discutindo, debatendo o tempo todo essas ideias. Este momento crucial.
Tá? Mas por que não pode avisar antes a humanidade, trazer um vidente muito bom? Né? Por que Chico Xavier não deu a data psicografando? Olha, gente, se preparem. Né? A terceira mensagem de Fátima, nós vamos fazer uma palestra aqui especificamente sobre as mensagens de Fátima e vamos discutir a terceira mensagem de Fátima. Que ela recebeu um aviso, mas não a data. Olha, mas os sinais vão estar presentes. Os sinais você tem que ver. Nós vamos fazer uma palestra também com os seguintes títulos: os sinais. Fiquem atentos aos sinais. Quais sinais? Né? Isso aí. Então é importante a gente entender que os fatos podem estar à nossa porta a qualquer momento. O paranormal não pode ver porque ele estaria violando a lei do karma. Cada indivíduo tem um karma, tem uma situação. Se ele souber que um evento vai acontecer, ele muda totalmente sua vida, corre, certo? As pessoas não podem mudar suas vidas pelo medo, pelo terror. Elas têm que mudar pela sua própria consciência interior. Estar em Cristo não significa... Estar em Cristo significa uma jornada, uma vida dedicada ao Espírito, à alma, à bondade, ao amor, à natureza, a todas essas coisas. Não é pelo terror e pelo medo, vai ter um terremoto amanhã, então, sabe, não vai cair uma bomba atômica em Nova York, amanhã, às 7 horas da manhã, então... Você vai notar, por exemplo, uma guerra nuclear, dificilmente poderia ser dada uma data. Por quê? A primeira bomba que vai explodir, a segunda bomba em tal cidade, se alguém tiver a data exata que essa bomba vai explodir, o cara que vai lançar essa bomba, não lança. Você quer ver um fato curioso? Um vidente previu, olha, tal avião vai cair tal dia, tal hora. Não vai cair, porque a empresa tira esse voo do ar. Foi o que fez. Ele, não, esse voo não vai ter. Não, tiramos esse voo do ar. Porque ninguém quer ir nesse voo, né? Quem vai querer ir no voo? Então, o evento não acontece. Então, aí de duas umas. Ou o vidente é charlatão, certo? Ou, então, na verdade, é muito difícil... Né, existir uma imagem, um vidente que possa... Muitos videntes videntes escolhidos podem dar imagens, ideias, mas data precisa é muito difícil. Entendeu? Então, quantas pessoas não sonham com uma grande onda invadindo os continentes, com terremotos devastadores, com o famoso 3 dias de trevas. Vocês viram já falar nessa discussão dos 3 dias de trevas profunda? O planeta escurece durante 3 dias. Né? Eu lembro uma época, na década de 90, que tinha uma ex-freira, que ela saiu fazendo conferências pelo Brasil inteiro falando dos 3 dias de trevas. Ok? Então, o tema central de nossa conferência hoje é os arrebatamentos. Seria possível, então, veja bem, vamos tentar entender esse detalhe. Seria possível que forças superiores, no caso de haver uma catástrofe tão grande em nosso planeta, que seria impossível a sobrevivência humana após esse período. Seria possível uma intervenção superior para que a espécie humana não fosse a extinção? Seria possível que essas inteligências avançadas, através dessas naves sofisticadas, com tecnologias sofisticadas, retirassem, transportassem pessoas escolhidas em várias partes do mundo, levadas para um local seguro, onde permaneceriam durante um longo tempo, até que o planeta se restabelecesse, se estabilizasse em suas condições ambientais. Seria possível? É isso que nós vamos discutir. Será que esses comandos siderais estão preocupados em salvar nossos corpos físicos? Ou eles estão preocupados com a nossa alma?